vence, o João está de pé. Quem trabalha e confia sempre vence, quem busca sempre alcança se tem fé. Bendigamos quem ensina, quem conserva acesa a luz. A luz espanca a treva que ilumina, merece o nosso amor porque conduz. João Blei, tocha de sabedoria, minha luz de cada dia que alimenta o meu saber. Rei de conto e respeitado, sede fiel, eu te asseguro, para honrar-te no futuro, ainda mais te engrandecer. Nem a cor, religião, estamos na mesma guerra, então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos, isso não pode acontecer. As águas e nossos rios já começam a secar, problemas estão surgindo, o que era gelo hoje é mar. Mas você pode fazer tudo acontecer, é plantar, é cuidar, é sempre cultivar esta semente. Vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução. Porque o mundo, a terra, pede socorro pra você. Verde de uma plantação nascendo é poesia. O verde depois de uma seca que brota é poesia. O frescor, o barulhinho da chuva, da gotinha caindo à noite na hora do nosso sono depois de uma seca tão grande é poesia. E essa poesia acorda o nosso ser para nos lembrar que somos humanos, que somos parte desse mundo natural. E como que nos alimenta? Vejam, por exemplo, na hora que vocês vão saborear uma fruta, pensa numa manga madurinha, cheira primeiro, veja a casca, a cor, o sabor. Então nós sentimos a natureza pelo apelo que ela tem, que ela nos oferece, do cheiro, o gosto, o sabor, a superfície dos seres naturais, tudo isso ela nos oferece como poesia. Acorda de manhã, sente dia fresco, olha para o céu hoje de manhã, quanta poesia o dia nos ofereceu pela manhã. Aquele friozinho, aquele raio do sol quentinhos assim, incidindo sobre nós. Isso sem falar na cor do céu pela manhã, hoje estava lindo. O verde faz a gente lembrar que nós estamos vivos, sair um pouquinho do ser humano máquina. Então, esse é o alimento do nosso emocional. Es un préstamo de nuestros hijos. Curar la tierra, sí, está enferma, pero antes curar la pobreza, curar al hombre. Ecología, sí, pero antes el niño que el árbol, el niño antes que el río, el hombre antes que el mar. Cometemos falta, se muere un árbol sin agua. Cometemos crimen, se muere un niño sin pan. No hay hielo sin agua, no hay hielo sin frío, no hay trigo sin agua y no hay trigo sin campesino.
Não há mar sem água, não há mar sem marinheiro em faena. Não há llanto sem água, não há llanto sem pena. Nossos pais é um empréstimo de nossos filhos. Tá? Nós estamos aqui hoje cuidando de uma coisa que é da geração futura. Nós não herdamos nada. Nós cuidamos para a geração seguinte. Tá? E a gente não pensa isso. Curar a terra, sim, ela está doente. Porém, antes, curar a pobreza e curar o homem. O doente aqui não é a terra. A terra continua em toda a existência. O ser humano é doente. E você tem que cuidar dele, educar ele, porque senão ele vai se destruir. Continuando. Ecologia, sim. Porém, antes uma criança que uma árvore. Uma criança antes que um rio. Uma criança antes que um rio. Por quê? Se não existir natureza, não tem ser humano. Qual que é mais importante? A árvore ou a criança? A criança. Só que, se não há árvore, vai haver criança? Não vai ter. Olha que isso que é mais forte ainda. Hein? Cometemos uma falta se morre uma árvore sem água, mas cometemos um crime se morre uma criança sem pão. Tá? Então nós não cuidamos nem de nós. E nós pensamos muito no nosso egoísmo, esquecemos que o outro existe. Tá? E quando nós não cuidamos da natureza, isso também acontece. Porque se eu não cuido do que eu tenho hoje, o que vai ter para amanhã? Já pensou isso? É tipo assim, se você não trabalha hoje, amanhã você não tem dinheiro para comprar comida. Se você não preserva hoje, amanhã você não tem nem comida para comprar. Aí o que adianta o dinheiro? Nada. E ó, não há gelo sem água, mas não há gelo sem frio. É o ser humano que sente frio. Não adianta ter gelo se você não sente o gelo. É você que sente. Não há trigo sem água, mas não há trigo sem camponês. Tem trigo sem gente para plantar? Não tem. Não há mar sem água, mas não há mar sem marinheiro. Nós que demos o nome a ele de mar. Então não vai adiantar mar se não tiver gente vivendo aqui. Não há pranto sem água, mas não há pranto sem pena. Não há choro sem água, mas não tem choro sem dor. Sobre uma região pantanosa. A gente sabe que isso traz consequência. Você mexe com a questão hídrica da região, né? Então, depois nós temos ainda falando sobre Roma, dois tipos de construções que eles já faziam e que existem acontecendo até os dias de hoje, mas desde aquela época já prejudicava e revestia com o meio ambiente. Então a gente tem ali a construção de aquedutos que são desvios, né, feitos com a água do rio para ela ser utilizada, e ao lado a gente vê as chamadas cloacas, que hoje seriam os nossos esgotos. E deem uma olhada ali, nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, e a maior parte dos nossos esgotos continuam sendo feitos dessa maneira, despejados no rio. Olha aquela segunda foto ali ao lado, né? Despejada ao rio de maneira natural, sem ser trabalhado, utilizado, renovado, né? Para ir de volta ao meio ambiente na forma de água, né? Mais purificada. A maior parte, a gente vê os projetos sendo começados. Na nossa cidade mesmo, esse projeto começou a ser iniciou-se, desculpa, mas eu não vejo todo o nosso esgoto sendo tratado. A uns 200 metros da minha casa, eu vejo esgoto caindo no rio, sem tratamento nenhum. Então a gente vê que a relação entre homem e meio ambiente sempre foi assim, uma luta diária. A natureza tentando
se refazer e o homem remexendo. E durante muito tempo a gente vai observar assim, o desenvolvimento tecnológico que o homem foi fazendo, né, na sua história aqui na Terra, que desde a invenção do fogo, o início, depois já na terceira revolução industrial, a utilização do carvão mineral para movimentar as máquinas a vapor. Depois, mais tarde, né, a utilização dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, que nós vivemos hoje ainda na era do petróleo, né, nós já comentamos isso esse ano. As quantidades de gás carbônico emitidas na atmosfera, elas vêm crescendo muito, elas vêm aumentando muito. Ruim ou é uma coisa boa pra gente? Nós associamos o efeito estufa como uma coisa ruim pra gente. Só que o efeito estufa, para muitos que não sabem, é um processo que ocorre naturalmente e ele é um processo muito importante pra gente, que é a partir do efeito estufa que nós temos as formas de vida do jeito que elas são hoje. Sem o efeito estufa, a temperatura da Terra hoje ela é de uma média de 15 graus Celsius. Sem o efeito estufa, a nossa temperatura média ela iria por volta de menos 18 graus Celsius. Então, talvez, nós iríamos de calores extremos durante o dia e frios extremos durante a noite. Então, talvez as formas de vida que existem hoje em dia não seriam como nós conhecemos hoje. Ok? Mas como funciona o efeito estufa? O efeito estufa, a Terra recebe a radiação solar, parte dela, quando chega na camada de ozônio, ele já é emitida novamente, ela é refletida, obrigada, e parte dela chega à nossa atmosfera. Essa energia que chega à nossa atmosfera, a Terra absorve uma pequena parte, mas é uma parte mínima, e parte desse calor ele é absorvido por moléculas que estão presentes na nossa atmosfera, ok? Mas que moléculas são essas? São essas moléculas que permitem que nós consigamos viver aqui na Terra. Essa molécula é o vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio e o hexafluoreto de enxofre. Todos esses são muito perigosos quando estão em quantidades grandes na atmosfera. O hexafluoreto de enxofre, o óxido nitroso e o metano são os que mais absorvem calor. Só que nós vamos estudar em específico agora o CO2, que é o dióxido de carbono, ok? Coisa bonita, linda, sentimento, mas não dá, tá? Na matemática a gente vai ver a parte da estatística, a estatística das coisas feias, de verdade. A nossa falta de consciência, a produção, a grande quantidade de lixo que a gente produz. Vocês já pararam para pensar nisso? A quantidade de lixo que vocês produzem? Hoje na hora do recreio vocês produziram muito lixo? Então, em casa produz muito lixo? Produz, né? A gente não tem consciência disso ainda não. Eu acho que eu também não tenho não, mas nós temos que nos alertar para isso. Não é verdade? Então tá. Pode passar. A população aumentou de 2003 a 2014, a população aumentou 6% apenas. E olha o lixo gerado como cresceu. Quantos por cento? 29. Quantas vezes mais cresceu? 5 vezes mais cresceu? Então a população, o lixo gerado no Brasil cresceu 5 vezes mais que a população, tá certo isso? Não, né? Erradíssimo. Passa aí para nós. Olha a quantidade. A gente não convive com isso, a gente não vê uma cena dessa forma assim, não é? Porque os lixões estão distantes da gente. Mas é muita quantidade de lixo. Cresceu 5 vezes mais do que a população. Pode passar. Passa. Passa. Aqui, esse gráfico eu peguei porque eu achei interessante e não se esqueçam de anotar as coisas importantes, tá bom?
no gráfico está pedindo, está falando de produção, coleta, reciclagem e ganho. Só que eu vou focar mais na produção, certo? Porque as outras coisas vão ficar para outro professor depois de biologia, né? Né, Dani? Você? Então tá. Uns perdem, outros transformam. Quanto mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais dinheiro se ganha com isso. Vocês acham que é muito importante a reciclagem? Mas a reciclagem não é o mais importante. O mais importante, sabe o que é? É reduzir. Então pode passar mais um aí. Bom, se a minha preocupação não é com o universo, não é com a galáxia, não é com o Sol, não é com o planeta Terra, ele é comigo. Eu que devo me preocupar comigo mesmo. Então, aí vem algumas outras perguntas. Quanto bom seria se o Rio Castelo fosse água potável, chegar lá e beber água dele direto de onde que está passando? Quanto bom seria se os carros não poluíssem o ar que respiramos? Entre tantas outras questões, quem deixou as águas e o ar assim? Olha lá, ó. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, cada um deixou a terra um pouco pior do que a encontrou. É isso que o ser humano está fazendo. Pode passar mais um? Se eu vou morrer antes da Terra, a Terra está exaurir-se antes do Sol, o Sol colapsará antes do Universo, então vou cuidar bem desse planeta para que meus descendentes tenham um lugar belo e saudável para morar. Tá ok? Assim, o mais importante, já que eu vou morrer, eu não sei vocês se vocês vão morrer, mas eu vou morrer. Piorando a vida terrestre para nossos filhos, neto, bisneto, a palavra-chave é sustentabilidade. Aqui eu vou ser pragmático, porque as áreas afins que falaram até agora, colocaram todas as ideias, muitas ideias de sustentabilidade. Para a física, resumo numa frase extremamente pequena: consumo energético menor que a capacidade máxima de produção. Se eu consumo menos do que eu produzo, vai ter sobra, eu vou fazer uma poupança. Se eu consumo mais do que eu produzo, eu vou falir. Certo? Então vamos ver como é que está a falência do nosso planeta. 3,4 bilhões de hectares globais. A Terra tem 13,4 bilhões de hectares globais. O que é hectare global? Área cultivadas, pastagem, floresta, área de pesca e área edificadas. Essa é a capacidade que o planeta Terra tem. E quantos habitantes a Terra pode sustentar? Quantos de nós? A população está crescendo no mundo. Então quanto? Bom, vai depender de quanto cada humano consome.